Vamos então com Goiás 2, Iporá 3 no estádio Ailê Pinheiro na Serrinha. A opinião é do Carlos Eduardo Tinho, nosso maestro, nosso capitão. Análise do jogo, Tim, como foi? Lopes, a gente esperava o Goiás bem melhor sem dúvida nenhuma. Não, um time, um primeiro tempo enroscado, que a equipe do Iporá, que não tinha nada a perder, foi pra cima do Goiás, a gente já imaginava isso, mas imaginávamos também um Goiás se impondo mais. Teve algumas oportunidades no primeiro tempo o Goiás, até chegou, Pedro Raul perdeu duas boas chances no início da partida, com o Clérito fazendo duas boas defesas, enquanto o Nicolas estava em campo também, ele teve uma boa finalização, que o Clérito apareceu muito bem, só que o Goiás foi um time que deu muito espaço, principalmente pro lado esquerdo defensivo. Danilo Barcelos não fez uma grande partida hoje, sofreu ali na marcação, principalmente porque o Douglas, lateral direito da equipe do Iporá, teve muita intensidade, eles trabalharam muito pelo lado direito ali, ofensivo, e o Goiás demorou a entender isso, demorou a fechar aquele lado ali, então o Douglas realmente deu o trabalho, incomodou, teve a oportunidade, teve uma boa finalização no primeiro tempo que passou perto, que o Tadeu só acompanhou, e acabou o Iporá chegando ao gol no finalzinho do primeiro tempo ali, com o Regis Potiguar, porque o Luan não acompanhou depois de uma linda jogada do Douglas em cima do Danilo Barcelos. Só que no segundo tempo, Lopes, o Goiás veio com uma postura diferente. Logo no início já conseguiu adiantar sua marcação, pressionar o Iporá, chegou ao gol de empate logo no início ali, com a linda jogada do Elvis, né, com o Dieguinho apoiando mais pelo lado direito juntamente com o Luan. Deu o passe pro Elvis, o Elvis deu assistência, o Elvis dentro da área, como a gente gosta de ver ele jogando bem mais adiantado, e aí parecia que o jogo ia ficar tranquilo, mas o Iporá se soltou novamente e o Goiás chamou o Iporá pra cima, fez com que a equipe do Iporá crescesse, e no segundo gol da equipe do Iporá, erro defensivo, mais uma vez no sistema, erro do sistema defensivo do Goiás, o Douglas, que foi um dos melhores jogadores do Iporá, sem dúvida nenhuma, apareceu sozinho no segundo pau, fez o segundo gol. Goiás responde logo em seguida com um lindo gol ali, por mais que tenha sido contra a jogada do Vinícius, sem dúvida nenhuma, uma linda jogada, uma arrancada, muita velocidade, muita força, inteligência. Goiás controla depois o jogo e aí toma o terceiro gol na bola parada, já no último lance ali. Um jogo que poderia ter sido bem mais tranquilo, mas o Goiás, como o Nicolas falou, jogou com o regulamento debaixo do braço. Eu acho isso perigoso, mas conseguiu o feito, que é chegar na final. O mais importante o Goiás conseguiu, Lopes. O Goiás vinha sem sofrer gols há muitas partidas nesse Campeonato Goiano, com uma longa invencibilidade. Trouxe uma vantagem de Iporá muito grande, 2-0, e isso gerou acomodação. E aí o Goiás relaxou, não marcou ninguém, deixou o time do Iporá livre, solto, descontraído. E o Iporá gostou, sentiu que tinha condições, porque tinha espaço para jogar, jogou e fez os gols. 3-2 no Goiás. O Pedro Raul acabou fazendo mais um gol, já é artilheiro. Foi o destaque do time do Goiás, mas achei que a marcação, esse esquema, ele é muito bonito, ele é muito legal, ele permite esses gols, mas também tem esses dissabores. Com um recorde público na Serrinha, o Goiás foi derrotado. Vai pra final? Vai, beleza pura é importante, mas foi derrotado diante do seu torcedor pelo Iporá mais uma vez no estádio Ailê Pinheiro na Serrinha, porque pra mim houve menosprezo. Não se cuidou da marcação, deixou livremente o time do Iporá e muito time consegue jogar, principalmente para um time surpreendente como o Iporá, que nessa reta final do Campeonato Goiano conseguiu jogar um bom futebol e venceu merecidamente por 3-2. Ô Tim, os melhores e os piores do Goiás nessa derrota de 3-2 para o Iporá, em pleno Ailê Pinheiro na Serrinha, Tim. Lopes, os melhores, mais uma vez o Vinícius, pra mim é um jogador diferente, um jogador diferenciado, que quando tá com a bola ele faz a diferença, ele é um jogador inteligente, que sabe colocar velocidade, sabe cadenciar o jogo quando precisa. Pra mim, mais uma vez, uma partida muito sólida. Já no primeiro tempo, que o Goiás não fez uma grande partida, ele foi a válvula de escape, foi o jogador que criou mais jogadas. O Pedro Raul, por mais que perdeu 2 gols ali no primeiro tempo, pra mim fez uma boa partida, foi um jogador que deu trabalho, que incomodou o sistema defensivo ali da equipe do Iporá. O Tadeu fez boas defesas, mas tomou 3 gols, né, Lopes? Então fica essa situação. Ele fez uma defesa magnífica quando o jogo estava 2-2, uma bola ali cobrada, uma falta pelo Regis Potiguar. Fez um trabalho dele, não teve culpa nos gols, mas principalmente Pedro Raul e Vinícius fizeram uma grande partida. Hoje eu não gostei do Danilo Barcelos,
porque eu gosto muito dele na parte ofensiva e ele atacou muito pouco, e na parte defensiva ele sofreu muito. Para mim, o Iporá explorou muito as costas do Danilo Barcelos e ele teve muitas dificuldades, e nem dos dois volantes. Hoje ali jogaram Auremi e Henrique Lordeiro. Os dois, para mim, não tiveram aquela marcação, aquela pegada que o Goiás precisa ter, ainda mais quando joga nesse esquema. É fundamental que os dois volantes tenham uma marcação forte, e hoje eles deram muito espaço para a equipe do Iporá. Então, a Auremir e Henrique Lordeiro também, para mim, ficaram devendo, assim como o Danilo Barcelos. Bom, os destaques para mim no time do Goiás foram o Vinícius, como sempre, né, o que arrasta o time para cima, o Pedro Raul, que nessa semifinal marcou 3 gols, 2 na Iporá, mais 1 na Serrinha, 3 gols. Com esses 3 gols já é artilheiro do Campeonato Goiano, ao lado do Mateuzinho do Vila Nova e do próprio Nicolas do Goiás. Então já garantiu aí a artilharia. O Mateuzinho não joga mais, dificilmente os jogadores do Atlético vão conseguir ultrapassar essa marca, e portanto Pedro Raul e Nicolas serão artilheiros do Campeonato Goiano, podendo até ampliar essa marca aí. O Nicolas tem problemas, né? De físicos, talvez nem jogue. Vamos acompanhar. Esses foram os 2 destaques do Goiás. O Elvis também deu mais uma assistência na conta dele. Ele que é um jogador de muitas assistências, mas o resto do Goiás, para mim, não foi bem. O Tadeu poderia ter saído melhor nas bolas. Os laterais, Diego foi de uma infelicidade terrível. Segundo gol do Iporá foi um presentaço dele, a bola, falta de atenção dele olhar. E o Ian Souto, para mim, não fez uma grande estreia iniciando a partida. O Danilo Barcelos muito mal também. Não vou nem dizer que houve volantes hoje. Auremi e Henrique Lordeiros foram completamente envolvidos pelo time do Iporá. Então ficaram devendo. O Nicolas jogou só 24 minutos e o Luan. Quando teremos a presença do Luan? Então, jogador que também atuou mal. Não gostei da presença do Luan mais uma vez. Ô Tim, que tipos de erros que o Goiás cometeu e que são necessários serem corrigidos para a grande final, para a finalíssima que vem aí contra o Atlético, primeiro jogo já nesse sábado? Para mim, Lopes, principalmente no sistema defensivo, voltou a ter aqueles espaços, dá espaço para a equipe adversária. Hoje foi Iporá. Na final vai ter um time mais qualificado. Tem um time que tem jogadores, que é o Atlético, que pode fazer muita diferença. Se tiver os espaços que o Goiás deu hoje, o Goiás vai sofrer, porque a equipe do Atlético é muito mais qualificada. Então, principalmente essa questão dos espaços, a marcação frouxa. Tem que ser um time com a pegada mais forte. Tem que realmente jogar uma final como se deve jogar. Marcação forte, minimizando os erros defensivos, principalmente. Hoje o Goiás teve muitos erros defensivos, não é à toa que tomou 3 gols, então precisa corrigir essa questão da marcação, de ter uma pegada mais forte, e principalmente também, em jogo decisivo, jogo de final, as oportunidades têm que ter uma finalização melhor. Hoje, no segundo tempo, até teve, Lopes. A chance que o Goiás criou, foi lá e fez os 2 gols, teve um ou outro lance ali, mas no primeiro tempo não. Poderia ter tido um jogo mais tranquilo se um Pedro Raul tivesse finalizado com mais capricho nas 2 oportunidades que ele teve, e foi 2 grandes oportunidades. Então, final é diferente, Lopes. Final é pegada forte, coisa que o Goiás não teve hoje, e principalmente isso ele precisa ter numa final para ele conseguir o título. Eu acho que o Goiás precisa equilibrar o time. Eu tenho chamado esse esquema do Bruno Pivetti de bomba relógio. Vai explodir uma hora, vai explodir. O 4-2-4. O Iporá já mostrou isso, foi um bom aviso para o Goiás. Um time com a capacidade limitada que tem o Iporá fez 3 gols no Goiás em pleno estádio Ailê Pinheiro na Serrinha. Ah, mas tinha vantagem, o Goiás se desconcentrou, o Goiás não focou. Mas tá aí, o recado tá dado. Se quiser prestar atenção, tá aí. Então acho que precisa fortalecer a marcação. O Goiás precisa de equilibrar o time, uma escalação mais equilibrada, ocupando todos os setores do campo. O campo é grande, é para isso. É para você formar uma linha na defesa, formar outra no meio campo e outra no ataque. Então acho que o Goiás está faltando equilibrar, acho que terá que passar por isso. Ô Tim, para fechar, a campanha do Iporá, uma campanha surpreendente, acabou aí entre os 3 grandes da capital, Vila Nova, Atlético e Goiás, e ainda com esse feito, carimbou a classificação do Goiás para a finalíssima contra o Atlético, Tim. Lopes, temos que enaltecer sem dúvida nenhuma o trabalho do Iporá nessa temporada. Principalmente, eu vou dar os méritos aqui para o treinador Edson Silva. Depois que ele chegou, a arrancada espetacular. Perdeu aquele primeiro jogo da semifinal. Fora isso, ele não perdeu
chegou numa situação que estava praticamente virtualmente rebaixado, tirou o time do rebaixamento, conseguiu levar o time à terceira colocação do seu grupo e classificar para as quartas de finais, conseguiu passar pelo Anápolis, que era a grande surpresa do grupo A, chega a semifinal contra um gigante como o Goiás, não fez um bom jogo e foi o jogo ruim que a equipe do Iporá fez, foi aquele diante do Goiás lá na cidade de Iporá, vem para dentro da Serrinha com uma desvantagem muito grande, mas um time corajoso, um time que foi para cima, um time que jogou, que não deu pontapé, que hora nenhuma menosprezou ali a vantagem do Goiás, pelo contrário, teve coragem de ir para cima e buscar realmente o resultado. Então, realmente, parabéns pela equipe do Iporá, sem dúvida nenhuma, a melhor equipe aí do interior goiano, que fez e que deu trabalho demais pro Goiás hoje, sem dúvida nenhuma. Então, méritos demais do trabalho do Edson Silva e, lógico, de todos os jogadores ali, alguns se destacando, Clériston muito bem, o Douglas, lateral direito, jogou muita bola, e não só hoje, a gente acompanhou ele no campeonato, ele foi um bom lateral, o João Araújo ali no meio é um bom jogador, então, sem dúvida nenhuma, alguns destaques aí, o Regis Potiguar fazendo muitos gols, um segundo volante que chega na área, então, realmente, sim, parabéns pela campanha do Iporá, sem dúvida nenhuma, um time que fez, assim, dá orgulho para a cidade de Iporá pelo que fez. Sem dúvida, o time do Iporá foi a grande surpresa positiva, começando com o Anápolis, né, dos times que disputaram o Campeonato Goiano, foi a grande surpresa positiva, a grande surpresa, né? E depois veio o Iporá na reta final. Nós tivemos o ano passado o Grêmio Anápolis, que foi campeão, em anos anteriores o Goianésia, e agora, neste ano, o time do Iporá, que deixou o Goiás avançar para a final, né? Perdeu a disputa para o Goiás, mas fez um jogo brilhante no estádio Ailê Pereira da Serrinha na sua despedida com esse placar de 3-2. E assim analisamos, Goiás 2, Iporá 3, o Iporá está eliminado, o Goiás faz a final com o Atlético no estádio Ailê Pinheiro na Serrinha, grande finalíssima, dia 2 de abril.